Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Dolanei França. Trabalharei com vocês neste módulo a disciplina Hidrobiologia. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. A disciplina será estruturada em 4 videoaulas e vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma delas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Propomos o estudo da hidrobiologia num contexto social e ambiental em que, felizmente, estamos nos conscientizando que o uso racional dos recursos naturais é fundamental para que nossos descendentes desfrutem de um mundo habitável. A atual população humana está consumindo os recursos naturais mais rápido de que são regenerados pela biosfera, ao mesmo tempo em que libera tantos rejeitos que a qualidade do ambiente na maior parte das regiões da Terra está se deteriorando numa taxa alarmante. Diversos fatores vêm colocando o planeta em risco. O aumento da poluição, o aumento da temperatura global, o esgotamento dos recursos naturais, entre tantos outros. As atividades humanas estão progressivamente ameaçando a capacidade do nosso planeta em sustentar a vida. Esse contexto exige que a comunidade científica e profissionais da área ambiental, como vocês, estejam à frente das pesquisas e do trabalho com a intenção de compreender o que significam estas ameaças para o futuro da vida na Terra. Para que tenham bom aproveitamento, será necessário a dedicação de vocês na participação dos fóruns de discussão, nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam o caderno didático. Vamos começar? Também chamada de biologia aquática, a hidrobiologia estuda a vida dos organismos que habitam o meio aquático, seja ele de água doce ou marinho, e sua interação com o ambiente. Seu contexto é de caráter ecológico, priorizando as relações dos micro-organismos com o ambiente físico e químico e com os demais organismos que o cercam. O estudo do ambiente aquático deve ser prioridade de qualquer instituição ou órgão que se propõe a preservar o meio ambiente. É analisando os mares e rios que se vê como o ambiente está sendo utilizado. As águas revelam as eventuais alterações ambientais decorrentes da atividade humana. Apesar de não existir vida sem água, as reservas que servem para o consumo humano estão diminuindo. O mundo inteiro discute as práticas e atividades desperdiçadoras e insustentáveis desse recurso e suas consequências podem levar em risco tanto a vida dos humanos como a vida do planeta. Por isso, mais uma vez, reforçamos que esse recurso deve ser aproveitado de modo sustentável. Algumas medidas cabem às empresas que tratam e distribuem a água à população. Entretanto, é preciso refletir sobre o impacto que cada um de nós causa no ambiente. Nossas atitudes poderão garantir que as futuras gerações vivam em um mundo habitável. As imagens, por exemplo, mostram os diversos tipos, os diversos múltiplos usos da água, mas mostram também, como vocês podem ver, escovar os dentes mantendo a torneira aberta, deixar o chuveiro aberto enquanto se ensaboa o corpo, lavar calçadas e carros utilizando mangueiras, são atitudes reprováveis e insustentáveis. Os objetivos dos estudos que envolvem a hidrobiologia convergem para o meio ambiente, tendo como foco a preservação e proteção ambiental contra atividades humanas mal planejadas e a proteção do homem contra elementos nocivos do meio,
sobretudo de meio alterado pela intervenção humana. Para atingir esses objetivos, é necessário conhecer as diversas formas de poluição e monitorar os impactos que a poluição da água causa em comunidades aquáticas. Por isso, as análises hidrobiológicas devem fazer parte da rotina de laboratórios de análise de água, pois permitem prever problemas de fácil solução preventiva. Os recursos hídricos ocupam um lugar especial entre os outros recursos naturais. Neste contexto, os estudos que envolvem a hidrobiologia faz parte do currículo de outras áreas de conhecimento que envolvem esses recursos, como a limnologia, que estuda os lagos, a reologia, que estuda os rios, a biologia marinha, como disciplina da oceanografia, e a hidrobiologia sanitária, como nós podemos ver na imagem. Os objetivos da engenharia sanitária e a atuação da hidrobiologia. A hidrobiologia sanitária trata não apenas de micro-organismos patogênicos, mas também de outros organismos vivos, aquáticos, capazes de informar as características e condições do meio aquático relacionadas à saúde pública. Assim, a engenharia sanitária tem como objetivo principal preservar as condições ambientais favoráveis à sobrevivência humana. Em relação à água, a engenharia sanitária objetiva o quê? Proteção da qualidade da água e a garantia de fornecimento e distribuição adequada. Neste contexto, a hidrobiologia atua no tratamento de águas de abastecimento e em estudos sobre a poluição e tratamento de águas residuárias. Vamos dar o slide. A hidrobiologia sanitária se relaciona, então, estreitamente com outras áreas de estudo, como a bacteriologia, que enfoca as bactérias de vida livre, presentes nos cursos de água e no esgoto, principalmente aquelas que afetam a saúde humana. A parasitologia enfoca o estudo das condições do ambiente favoráveis ao desenvolvimento de organismos vetores, como larvas de mosquito. Já falamos anteriormente que a poluição é um dos fatores que colocam em risco a vida do planeta. Vamos então falar sobre alguns aspectos da poluição e seu impacto sobre o meio aquático. O ciclo da água vem sendo afetado pela poluição. O ciclo da água atravessa toda a biosfera e praticamente em todas as suas etapas pode ser afetado por substâncias lançadas no ambiente pelos seres humanos, como dejetos naturais, as fezes, urina, os resíduos industriais, o petróleo, metais pesados como mercúrio, chumbo, zinco, detergentes, inseticidas, fertilizantes, lixo de diversas classes, etc., que podem prejudicar e matar organismos que vivem em ambientes aquáticos. Infelizmente, o meio aquático é o destino final dos resíduos de atividades humanas. No caso de rios, lagos e mares, principalmente quando localizados próximos a centros urbanos, são frequentemente usados como esgoto a céu aberto. As águas oceânicas sofrem com poluentes trazidos pelos rios, óleo e lixo jogados de embarcações em rotas marítimas e derramamento de petróleo. Águas mais profundas ficam mais preservadas, se mantêm mais limpas. Os lixos tóxicos em ambientes aquáticos podem ser transportados por correntes e dispersos em uma grande área. Exemplo disso, da dispersão, como podemos ver nas imagens, essa imagem que ilustra o último acidente que nós tivemos no Brasil, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015,
O rompimento da barragem de Fundão provocou o despejo de rejeitos de minério, contaminando ambientes aquáticos e, além de causar 19 mortes e danos ambientais, trouxe prejuízos econômicos e sociais imensuráveis. O derramamento de petróleo é um dos mais sérios problemas da poluição marinha. As manchas extensas na superfície das águas dificultam a passagem da luz, prejudicando a fotossíntese. A troca de gases entre a água e o ar é afetada, dificultando a respiração das espécies aquáticas e diminuindo a oxigenação do meio. Além disso, o petróleo adere às brânquias dos peixes, impedindo que respirem, provocando a morte de milhares deles, e os que sobrevivem têm o sabor de sua carne alterado. O efeito da poluição por petróleo em aves marinhas é intenso. As penas ficam encharcadas de óleo, impedindo o voo. Quando a ave procura limpá-las, acaba ingerindo grande quantidade de petróleo e morre por envenenamento. O isolamento térmico produzido pelas penas deixa de existir, então as aves contraem pneumonia e podem morrer de frio. Os animais também sofrem. As rochas, quando cobertas pelo petróleo, impedem que as algas e os moluscos se fixem e os crustáceos se movimentem, impossibilitando a vida desses animais. Enfim, regiões atingidas por derramamento de petróleo sofrem, além dos danos ambientais, prejuízos econômicos com a interrupção das atividades pesqueiras e queda no turismo. Água poluída mata. Isso é revelado pelos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico lançado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2002. Revelam que 97,9% dos municípios brasileiros têm serviço de abastecimento de água. Entretanto, as pesquisas comprovam que falta rede de esgoto. Apenas 52% dos municípios brasileiros e 33,5% dos domicílios brasileiros têm serviço de coleta de esgoto. Constata-se um aumento no número de doenças pela falta de saneamento básico, porque a água também pode afetar a saúde humana quando contaminada. O baixo índice de coleta e tratamento de esgoto contribuem para o agravamento dos problemas relacionados com a incidência de doenças que podem ser transmitidas pela água, porque no esgoto pode conter a presença de numerosos agentes biológicos que causam doenças, vírus que causam, por exemplo, hepatite A, bactérias, por exemplo, que causam cólera, cistos de ameba, por exemplo, ovos de ascaris lumbricoides, por exemplo, larvas diversas, que podem estar presentes nos dejetos humanos e dos outros animais. Falta redes de esgoto e muitos problemas ambientais são causados pelo esgoto. A vida aquática exige muitos elementos minerais. Dentre os mais importantes estão o nitrogênio e o fósforo, que são necessários para fazer aminoácidos, as unidades constituintes das proteínas que formam o nosso corpo e fazem o nosso corpo funcionar. Os ácidos nucleicos, o mais importante é o DNA, que é o nosso material, representa o nosso material genético, e outras importantes moléculas biológicas. Entretanto, mesmo os minerais essenciais, que são benéficos para a vida animal e para as plantas, podem tornar-se poluentes danosos quando em altas concentrações. O problema é que, atualmente, as atividades humanas liberam mais nutrientes minerais nas comunidades biológicas do que é consumido pelos processos biológicos naturais. O esgoto domiciliar, efluentes de terras agrícolas e fertilizadas, fábricas de papel e celulose, corantes das indústrias têxteis, indústrias alimentícias, criadouros de animais, curtumes, laticínios e outras indústrias liberam nos cursos d'água poluentes ricos em matéria orgânica, principalmente os nitratos e fosfatos,
que podem causar o acréscimo inapropriado de nutrientes e alterar bastante os ciclos naturais dos ambientes, iniciando o processo conhecido por eutrofização ou eutroficação, que pode levar ao desequilíbrio quando os processos naturais de regeneração não conseguirem dar conta do aumento na demanda por reciclagem de matéria orgânica. Explicando melhor o processo da eutrofização, que é o aumento de nutrientes nos corpos d'água, que vai causar a proliferação exagerada de algas, em consequência dessa alta concentração de nutrientes, principalmente o nitrogênio e fósforo. As consequências da eutrofização podem ser: torna frequente as florações das algas, a proliferação das algas, vão provocar as florações nas águas, favorece o crescimento excessivo da vegetação, ocasiona problemas com mosquito e mau cheiro, devido à exalação dos gases, provoca a mortalidade de peixes. Em consequência disso, as condições anaeróbicas favorecem reações de redução de compostos como ferro e manganês, o que vai comprometer as águas de abastecimento. A eutrofização torna mais caro e dificulta o tratamento da água. Quais então são as consequências dessa floração das algas? A situação tem piorado porque as margens das represas, rios e córregos também vêm sendo rapidamente ocupada por bairros sem infraestrutura, principalmente redes de água e de esgoto. Com isso, a quantidade de nutrientes lançados na água vem aumentando. Embora pequenas quantidades desses nutrientes possam estimular o crescimento de plantas e animais, altas concentrações frequentemente resultam em espessas florações de algas na superfície da água. As bactérias e fungos que decompõem as algas multiplicam-se em resposta a essa alimentação adicional e, consequentemente, absorvem todo o oxigênio da água. Sem oxigênio, muito do que restou da vida animal morre. O resultado é uma comunidade biológica muito empobrecida, simplificada, consistindo apenas de espécies que conseguem tolerar água poluída e os níveis baixos de oxigênio. A floração das águas também é objeto de estudo da hidrobiologia. Há inúmeros estudos científicos sobre a presença de algas em águas de abastecimento. No slide temos que a proliferação das algas em águas de abastecimento compromete o sabor e o odor da água, elevam o pH, interferem na ação do cloro, causam entupimento dos filtros de areia. Consequentemente, a água torna-se imprestável para o consumo humano e imprópria para a sobrevivência de outros seres. Vamos falar agora da bioacumulação ou magnificação trófica. Todos os compostos orgânicos são biodegradáveis, ou seja, podem ser decompostos pelas bactérias decompositoras. Existem, entretanto, alguns compostos orgânicos sintetizados pela indústria que não são biodegradáveis. Não sendo degradados, eles vão se acumulando na água, atingindo concentrações tão altas que levam a sérios riscos aos seres vivos. O despejo de substâncias não biodegradáveis nos corpos de água, além de poluir, também exige monitoramento e estudos. Pilhas e baterias de celular, por exemplo, são hoje um problema ambiental. Classificados como perigosos e compostos de metais pesados, altamente tóxicos e não biodegradáveis, o chumbo, o cádmio e mercúrio, depois de utilizados, a maioria é jogada em lixos comuns, vai para aterros sanitários ou lixões a céu aberto. A forma como são eliminados e o consequente vazamento de seus componentes tóxicos contamina o solo, os cursos d'água e o lençol freático, atingindo a fauna e a flora das regiões circunvizinhas. Através da cadeia alimentar,
essas substâncias chegam acumuladas nos seres humanos. Fique então um alerta. Se precisar realmente comprar pilhas e baterias, todo cidadão deve ficar atento ao descarte adequado, separando e entregando ao coletor mais próximo. A poluição por mercúrio se tornou um problema que vem atingindo proporções preocupantes. Embora o uso desse mineral seja proibido por lei, os garimpeiros continuam a utilizar o produto para separar o ouro do cascalho. Grandes quantidades de mercúrio são lançados nas águas dos rios das regiões de garimpo, envenenando e matando diversas formas de vida. Peixes envenenados por mercúrio, se consumidos pelas pessoas, podem causar sérios danos ao sistema nervoso. Desde a década de 1940, inseticidas do grupo organoclorados, principalmente o DDT, são utilizados nas lavouras devido à alta eficiência contra diversos insetos. Entretanto, se absorvido pela pele ou se contaminar os alimentos, o DDT pode causar doenças no fígado, como cirrose e câncer, tanto em seres humanos como em outros animais. Por ser muito nocivo, o uso desse produto está proibido em diversos países, inclusive no Brasil. O DDT, além de outros inseticidas e poluentes, possui a capacidade de se concentrar nos organismos que o absorvem. Animais como os moluscos bivalves, por exemplo, obtêm alimento filtrando a água circulante. Por isso, podem acumular grandes quantidades de inseticida no corpo. Se consumidos por pessoas ou por animais como alimento, esses moluscos podem provocar graves intoxicações. Em determinados ecossistemas, o DDT é absorvido pelos produtores, as plantas, as algas e consumidores primários, os herbívoros, passando aos consumidores secundários, os animais carnívoros e assim por diante. Como cada organismo de um nível trófico da cadeia alimentar, um nível trófico superior, alimenta-se proporcionalmente de uma grande quantidade da matéria do nível trófico inferior, o DDT, por não ser degradado no metabolismo, pode se concentrar nos níveis tróficos superiores. Como vimos então, a forte poluição resultante dos dejetos de esgoto sem tratamento nos rios e lagos provoca alterações do meio aquático, criando uma demanda bioquímica de oxigênio, resultante da decomposição dos detritos orgânicos pelos micro-organismos. Para os micro-organismos, esses despejos se tornam seletivos, já que a maioria não sobrevive à exposição aos dejetos. Os caminhos e perspectivas do desenvolvimento sustentável exigem investimentos em sistemas de reciclagem de água e projetos para o tratamento de esgoto. Nesse contexto, a hidrobiologia também se ocupa do tratamento de águas residuárias, onde será necessária a atuação de micro-organismos nos mecanismos de autodepuração das águas. A maioria dos processos de tratamento de esgoto inclui uma etapa de depuração biológica, em que bactérias, fungos, protozoários, algas e vermes são os principais micro-organismos envolvidos no processo. Após falarmos, então, da hidrobiologia e suas aplicações e seu contexto, vamos falar das características do meio aquático. A relação dos seres vivos com o meio aquático é tão profunda que pode determinar a existência ou a extinção das espécies. Ambientes aquáticos apresentam características muito particulares. A salinidade da água, por exemplo, é um fator de grande importância na distribuição dos seres aquáticos, uma vez que algumas espécies são estritamente marinhas e outras são estritamente de água doce. Os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce e ecossistemas marinhos de água salgada. Os grandes tipos de ambientes aquáticos são águas correntes, lagos, estuários e oceanos. Cada um destes podem ser subdivididos ainda em relação a muitos fatores.
Nos ecossistemas de água doce, distinguimos os dois tipos. Se é água parada, como ocorre nos lagos, lagoas e áreas alagadiças, ou se está em movimento, como nos rios, riachos e corredeiras. Um ecossistema de água doce muito importante são os estuários, regiões onde os rios desembocam nos mares, são hábitats de transição. Neles há uma grande variedade de salinidade em razão das marés e do fluxo de água dos rios. A produtividade é elevada devido ao fornecimento de nutrientes pelos rios, pelas terras vizinhas e pela movimentação de água provocada por correntes e marés. Nas últimas décadas, as regiões estuarinas têm recebido mais atenção por parte da comunidade científica, devido aos impactos negativos causados nestes ecossistemas, que também sofrem com a introdução de metais pesados, pesticidas, vários outros contaminantes com potencial toxicológico, como já citamos. Nas margens dos rios de estuários, podem concentrar os manguezais, que servem de berçário de muitas espécies de animais, como crustáceos e peixes. Os manguezais são a base da cadeia trófica dos camarões e peixes. A principal ameaça dos mangues no Brasil é o turismo predatório. Alvo da especulação imobiliária, têm sido eliminados ou estão seriamente comprometidos devido à exploração da madeira, à drenagem e aterro para a construção de parques industriais, residenciais e estradas. O mangue ainda é comprometido pelo descarte de esgoto e pela predação de diversas espécies para abastecer restaurantes e hotéis. Os ecossistemas marinhos são representados pelos mares e oceanos, que cobrem mais de 75% da superfície terrestre. Vamos falar agora sobre os seres vivos do meio aquático. Explicitando cada grupo, temos, como vocês podem ver na imagem, o plâncton, que é constituído por organismos unicelulares ou multicelulares, maioria microscópicos, poucas espécies macroscópicas, que flutuam com pouca capacidade de locomoção. Estão presentes em oceanos, em mares, na superfície de águas salobras, rios e lagos. O plâncton fotossintético é a base da cadeia alimentar em ecossistemas aquáticos. Como podemos ver nas imagens, o plâncton é subdividido em o plâncton fotossintético, como o fitoplâncton, e o plâncton não fotossintético, como o zooplâncton, que são larvas de animais diversos, o bacterioplâncton, que pode ser fotossintético ou não fotossintético, e o protozooplâncton, que são os protozoários, como os foraminíferos, por exemplo. E nós temos algumas espécies, alguns representantes macroscópicos que a gente pode visualizar a olho nu, como é o caso dos quinidários, né, aqui representado pela medusa, e os crustáceos, como o crio. Vamos falar agora sobre o grupo, a constituição do nécton. Engloba os animais aquáticos com capacidade de locomoção na coluna de água, utilizando para isso barbatanas, nadadeiras e outros apêndices natatórios que dão a eles a capacidade de viver nesses ambientes. Os animais nectônicos, os peixes, certos crustáceos, camarões, alguns moluscos, por exemplo, as lulas e sépias, e mamíferos aquáticos, como as baleias e os golfinhos. O bentos engloba os organismos que vivem associados ao sedimento, tanto marinho quanto de águas interiores, como nos corais. Os organismos bentônicos podem ser sésseis, isso é, fixados ao fundo, representado por algas macroscópicas e por animais como esponjas, quinidários e anelídeos, ou errantes, que se deslocam sobre o fundo.
por sua vez, é representado por crustáceos como caranguejos, lagostas, equinodermos, como o ouriço do mar, holotúrias, como estamos vendo aqui, o pepino, e estrelas do mar. E também moluscos, como os caramujos e os polvos, que se arrastam no fundo. O meio aquático ele é constituído por componentes ou fatores bióticos e fatores abióticos. Vamos falar agora sobre os fatores bióticos e abióticos do meio aquático. Os ecossistemas aquáticos, então, são constituídos pelos fatores bióticos, representados pela comunidade biológica, o conjunto de populações dos seres vivos, que interagem com partes não vivas do ambiente, que são fatores abióticos. Vamos explicitar melhor esses fatores. No contexto da ecologia, fatores bióticos são aqueles elementos vindos de organismos vivos que influenciam as populações dentro de um ecossistema. Além da disponibilidade de alimento, as relações ecológicas, tais como o parasitismo, em que um ser vive às custas do outro, o predatismo, em que um animal mata o outro para comer, o comensalismo, a competição, também influenciam no tamanho das populações e traduzem fatores bióticos que condicionam a existência e o desenvolvimento das populações. Como mostrado nas imagens, estamos vendo aqui o tubarão com o peixe rêmora, tem uma relação ecológica com comensalismo, não prejudicial. O peixe rêmora vive ali, tem um meio de transporte, se alimenta de restos das presas dos tubarões, sem prejudicar o tubarão. Nós temos aqui a predação, nós temos um predador que mata o outro para comer. Temos aqui, por exemplo, o peixe rêmora, o peixe palhaço e a anêmona. É uma relação harmônica porque somente essa espécie de peixe consegue passear nos tentáculos da anêmona sem ser predado pela mesma. Então, aqui nós temos exemplo de relações ecológicas que representam os fatores bióticos. Vamos ver agora os fatores abióticos do meio aquático e discorrer sobre alguns deles. O ambiente físico varia largamente ao longo da superfície da Terra. A maior parte da vida vem diretamente da luz do Sol. As condições de temperatura, luz, substrato, umidade, salinidade, nutrientes do solo e outros fatores moldaram as distribuições e adaptações de plantas, animais e micro-organismos. Os fatores abióticos são fatores associados aos aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Entre eles estão a luminosidade, porque a presença de luz é um fator importante não só para a realização da fotossíntese, como também atua na orientação de espécies, revelando predadores, presas, local de abrigo, localizando parceiros sexuais e fontes de alimento. A temperatura é um outro fator abiótico que desempenha papel fundamental nos ciclos vitais dos organismos, já que os processos metabólicos ocorrem entre 0 e 40 graus. Além disso, a temperatura é determinante na distribuição dos organismos. A temperatura controla a velocidade do metabolismo. Temperaturas mais altas geralmente aumentam a taxa de processos biológicos. Temperaturas superiores a 40 graus desnaturam as proteínas e as enzimas, comprometendo as reações metabólicas mantenedoras da vida. Igualmente inconvenientes são temperaturas muito abaixo de zero. Inibem as funções enzimáticas, podem congelar células que rompem devido à expansão do volume da água congelada. O clima também é um fator abiótico muito importante. Algumas pessoas tomam decisões importantes baseadas na previsão do tempo. Prever o tempo é notoriamente difícil em virtude de mudanças irregulares e imprevisíveis nas causas dos padrões de tempo. Frequentemente observamos que um determinado ano foi particularmente mais seco ou frio em comparação com outros. Sabemos também que enchentes, inundações ou seca prolongada podem afetar os organismos desproporcionalmente.
Nenhum lugar da Terra escapa das variações do clima. As substâncias orgânicas e inorgânicas também são fatores abióticos importantes. Não vamos discorrer sobre todos, vocês vão ver no material. Os fosfatos, o dióxido de silício, o fósforo, o enxofre, o cloro, o manganês, o oxigênio e o hidrogênio. Muitas áreas marítimas se tornam estéreis para a pesca devido à carência desses nutrientes. Um outro fator abiótico importante é o pH. A concentração de íons de hidrogênio afeta profundamente os sistemas biológicos. Em altas concentrações, eles afetam as atividades da maioria das enzimas e trazem outras consequências, geralmente negativas para os processos vitais. Ele também desempenha um papel crucial na dissolução dos minerais das rochas e dos solos. A concentração de íons de hidrogênio em uma solução é chamada acidez. A acidez, em geral, é medida numa escala que mede o pH. Como vocês podem ver na imagem, a escala de pH varia de 1 a 14. Valores igual a 7 indica neutralidade, pH neutro. Valores abaixo de 7 indica acidez, indica substâncias ácidas. pH acima de 7 indica substâncias básicas ou alcalina. Como vocês podem ver, nós temos aí alguns exemplos de pH de várias substâncias. A maioria dos processos metabólicos ocorrem dentro de uma estreita faixa próxima de neutralidade. Assim como a temperatura, fatores extremos de pH prejudicam o funcionamento das enzimas, inviabilizando as reações químicas fundamentais para o metabolismo. A maioria dos organismos mantém o pH de seu sangue e células próximo ao pH neutro. Nós humanos, por exemplo, mantemos o pH de nosso sangue entre 7,3 e 7,5. O pH de água doce varia entre 5,5 e 7,5, ligeiramente ácido. O pH de água salgada varia entre 7,5 e 8,4, ligeiramente básico. Alguns micro-organismos, como as cianobactérias, por exemplo, são mais tolerantes à alta acidez, em torno de 4. O valor de pH é influenciado pela temperatura e pela salinidade. Outro fator abiótico importante do meio aquático é o oxigênio e outros gases. A solubilização de gases em água está diretamente associada à temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. O gás carbônico é a matéria-prima para a produção de alimentos mantenedores no ecossistema e também para a produção de conchas dos moluscos, quando combinado com cálcio dissolvido na água. Ele também atua como tampão, garantindo valores constantes de pH. Apesar de apresentar a maior porcentagem do ar em meio aquático, a concentração de nitrogênio chega a 10.000 vezes menor. Aqui estamos as nossas referências. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham anotado possíveis dúvidas. Lembrando novamente que poderão ser postadas no Fórum Tira Dúvidas na sala virtual. Desejo uma boa interação no fórum de discussão. Bom aproveitamento nos estudos. Até a nossa próxima aula.